Bom, oitavo ano aqui, o professor Valdivino, a aula de hoje é o vídeo de revisão referente à prova do terceiro bimestre. Pessoal, não deixe de assistir esse vídeo. Esse vídeo vai ser o caminho, a base para vocês fazerem uma excelente prova. Todas as dicas que eu vou falar aqui agora vai estar na prova de vocês, vai estar uma questão. É óbvio que eu não vou falar a questão e nem vou falar que ordem ela é, beleza? Primeira questão, já falei, a primeira questão. A primeira questão da sua prova, pessoal, vai ter algo num formato assim, ó. Você vai ter... Que desenho lindo, né, gente? Que desenho é esse? Esse desenho eu não vou falar, que inclusive é a pergunta da prova. Aí eu vou ter aqui, ó, e vou dividir aqui, ó. Aí aqui eu vou ter um ângulo, esse símbolozinho significa o quê? Também não vou falar o valor dele, você está no oitavo ano, vocês já são obrigados a saber. Mas eu vou falar assim, ele vale 90. 90, 90 e 90. E aí eu vou colocar algumas letras, vou colocar aqui um ângulo, letra A, vou colocar aqui letra B, vou colocar aqui letra D, vou colocar aqui letra C, beleza? E aí, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar um X e aqui eu vou colocar um Y, por exemplo. Aí eu vou querer que você me dê o valor de A, que você me dê o valor de B, que você me dê o valor de D e que você me dê o valor de C. Aí você fala, professor, e agora? E agora é o que você vai... Aí eu vou colocar alguns valores. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 10. Vou colocar nesse outro aqui 20. Tô dando exemplo, tá, pessoal? Pessoal, quanto é que vale esse quadradinho? Esse quadradinho, essa figura aqui não é um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo não vale 180? Então, se eu somar esse ângulozinho aqui, com mais esse ângulo aqui, com mais esse ângulo aqui, isso aqui não pode ultrapassar e nem ser menos que 180, porque é um triângulo. Aí você vai somar, ó, esse ângulo aqui vale 20. Esse quadradinho aqui vale 90. Aí 90 com mais 20, 110. A soma dos três tem que dar 180. Aí você pega 180 menos 110. Que aí você vai ter quanto é que vale o ângulo A. Então vai ser 100, vai dar 70. Então o meu ângulo A vai ser igual a 70. E assim você vai fazer com esse ângulo aqui, ó. Só que lembra que aqui vale 10, aqui vale 90 e aqui vale C. Você vai fazer o mesmo cálculo, você descobre o C. Depois você vai descobrir o B. O B é tudo isso aqui, pessoal. Ó. É o 90 com mais esse ângulozinho aqui, ó. Aí você tem o valor de B. E o valor de D é esse ângulo 90 com mais esse pedacinho aqui, você tem o valor de D. Beleza, pessoal? Muito fácil essa questão, né? Só não acerta quem não quiser. A próxima questão, pessoal, você tem duas circunferências. Você tem uma circunferência lindona e uma outra menor aqui dentro. Pessoal, aí, ó, daqui até aqui, ó, ele vai me dar um valor. Vou dizer que vai valer 10. E daqui até aqui, ó, vai valer 2. Aí vai vir várias perguntas para vocês referente a esse desenho. Aí ele vai estar perguntando qual é o diâmetro da circunferência menor. Pessoal, o que é o diâmetro da circunferência menor? O diâmetro ele vai de um lado a outro. Esse pedacinho aqui, ó, de 10, ele vale R, que é o raio. Esse outro aqui também é o raio. Então, 10 mais 10 dá menor, o meu diâmetro aqui seria, então, 20. E da maior, professor, quanto é que vale o raio? Lembra que você tem esse pedacinho que vale 10, com mais esse outro aqui que vale 2. Então, o raio da maior, o raio vale 12. Se o raio vale 12, é só dobrar o diâmetro. Então, o diâmetro vale 24. É assim que você vai fazer. Aí vai ter várias perguntas para vocês responder. Beleza, pessoal? Pessoal, é óbvio que o desenho é o mesmo, mas os valores eu mudei. Lá vocês vão perceber. Só vai errar essa questão que não assistiu o vídeo. A figura 3, pessoal, eu tenho algo mais ou menos assim. Vou desenhar aqui uma pipa. É claro, né, que a pipa minha vai sair meia torta, mas não tem nada não. Pessoal, isso aqui é um losango, tá? Aí vocês sabem que o losango, eu tenho esse pedaço aqui, ó. Ele é o mesmo tamanho desse aqui.
esse pedaço aqui, ó, ele é o mesmo tamanho desse aqui. Se aqui valer 10, aqui também vai valer 10. Se aqui valer 20, aqui também vai valer 20. E todos os lados de fora, ele tem o mesmo valor. Se aqui valer 15, então todos eles vai valer 15. Todos os lados de fora. E se aqui vale 10, aqui também vale 10. Se aqui vale 20, aqui também vale 20. Aí vai ter várias perguntas para você responder. Beleza, pessoal? Então, o losango, aonde que a reta se cruza, para cima e para baixo, ela tem o mesmo valor. É óbvio que eu vou estar dando o valor de um pedaço só. O outro é óbvio que é o mesmo valor. É óbvio que eu vou estar dando o valor só de um pedaço. O outro tem o mesmo valor. E aqui, com certeza, eu vou estar dando o valor só de um lado. É claro que os outros todos têm o mesmo valor. Vamos dizer que esse lado aqui, no caso, é 15. Então, todos os outros seria também 15, como está na figura. Aí vai ter 3 perguntas para vocês responderem, beleza? Eu não vou falar as perguntas agora. Pessoal, aí vamos dizer que eu peço o perímetro dessa figura. O que é perímetro? Vamos dizer que esse lado aqui, ó, vai valer 10 e esse pedacinho aqui vale 20. Aí eu vou querer o perímetro dessa figura aqui, ó. Eu quero o perímetro. O que é perímetro? É a soma de todo o contorno da figura. Então eu vou retirar ela aqui, ó. Eu tenho esse pedaço e esse pedaço. Esse vale 10, esse vale 20 e esse vale 15. E se eu quero o perímetro, eu vou somar todos esses valores e vou pôr a resposta. Beleza, pessoal? É isso que eu quero. Professor, e se você pedir da figura toda, aí você vai somar 15, com mais 15, com mais 15, com mais 15. Lá no vídeo você vai perceber. A próxima questão, pessoal, você tem aqui nada mais, nada menos, uma figura mais ou menos igual à primeira, tá? Mais ou menos o primeiro tempo. Então, você tem esse ângulo aqui, você tem esse ângulo, você tem esse ângulo e você tem esse ângulo. Pessoal, todos quadriláteros, os ângulos, quando você tem esse pedaço aqui, vale quanto, pessoal? Só você lembrar o seguinte, ó. Esse segmento aqui, se eu prolongar ele, esse segmento aqui, aí você tem esse ângulozinho aqui. Ó. Vamos dizer que esse ângulozinho aqui vale, vou colocar 100. Vou colocar 100 aqui. Pessoal, aí o que eu fiz? Eu prolonguei a minha reta. Aí isso aqui vai formar agora uma meia-lua. Você tá vendo que formou uma meia-lua? Toda meia-lua é suplementar, ele vale 180. Se ele vale 180, você já tem um pedacinho que vale 100, então você concorda que esse pedacinho de fora vale 80? Então, o mesmo valor desse pedacinho de fora é o mesmo valor desse ângulo aqui dentro. Então, esse ângulo aqui, ó, no caso, vai valer quanto? 80. E tá lá. Então, é isso, pessoal, que você vai fazer. Então, não esqueça de fazer essa ideia, pessoal. Isso é muito importante. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse. E esse ângulo aqui, ele é igual a esse. No final, quando você descobrir o valor de todos eles, você soma esse, com mais esse, com mais esse, com mais esse. Não é uma figura de 4 lados? O total tem que dar 360. Se for menor ou mais, então você errou no seu cálculo. Não pode ultrapassar de 360. É claro que eu vou dar o valor só de um, você vai descobrir o restante. Beleza? Não vou falar mais que isso não, senão eu tô dando a resposta toda. Bom, pessoal, a próxima você vai ter foi conteúdo lá do primeiro bimestre, do segundo bimestre. Você vai ter uma circunferência e aqui dentro você vai ter uma figura mais ou menos assim, ó. Aí aqui, beleza, e aqui vai ter um ângulo, certo? Pessoal, esse ângulo aqui, ó, você tem 7x aqui, vamos dizer, eu vou colocar um valor aqui, 8x. E esse ângulo aqui, ó, você tem 10x mais 48. Pessoal, aqui você tem um polígono inscrito na circunferência. Você vai ver o que está encostando, tem um que você divide por 2 e o outro você multiplica por 2. Você vai procurar, vai assistir o vídeo e vai fazer essa questão. Não deixem de fazer, pessoal. Isso é de fundamental importância. Porque essa teoria aqui, pessoal, é uma teoria muito importante. Pessoal, então voltando, né, vendo aqui, você vai fazer o seguinte, vou dar a dica, ó, pessoal, o que está encostando é o dobro do outro. Então você vai pegar o 10x mais 48 igual a 2 vezes 8x. E aí você vai fazer o seu cálculo direitinho e resolver.
Um é o dobro do outro, tá, pessoal? Lembrando vocês que o que está encostando na linha da circunferência é o dobro do que está no centro, tá? Beleza. Pessoal, eu vou fazer aqui um desenho para ficar mais fácil para vocês entenderem essa matéria. Lembra que você tem aquele ângulo que está encostando na linha da circunferência e aqui você tem o centro. Eu vou colocar um valor aqui. Eu vou colocar um valor aqui 50 e vou colocar um valor aqui x. Pessoal, óbvio que você vai ter que descobrir o valor da letra. Olha, aqui é o centro da circunferência e aqui está na linha da circunferência. Aqui é o ângulo nada. O que você vai fazer agora? Se eu quero descobrir o centro, pessoal, eu vou multiplicar o valor que eu tenho. Então, o x vai ser igual ao 50 vezes 2, que x é igual a 100. Beleza, pessoal? Tá claro? Vou dar um outro exemplo agora, fazendo o contrário. Então, eu tenho aqui o mesmo desenho, aí você tem o centro. Esse centro aqui agora eu vou colocar 120. Aqui é 120. E aqui eu vou colocar o x. Agora você tem o valor no centro da circunferência, que é 120, e você quer descobrir o que está encostando na linha da circunferência. Pessoal, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e dividir por 2, que vai dar quanto? 120 dividido para 2 vai dar 60. Pessoal, esse desenho aqui você vai fazer nesse mesmo que tem aqui, ó. A diferença é que eu coloquei números, então você tem algo assim, ó. Você tem... Vou fazer novamente o desenho aqui e você tem algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou colocar um 8x. Aqui eu vou colocar 10x mais 30, por exemplo. Tá tudo aqui dentro. Então, veja, a mesma regrinha que você usou aqui em cima, você vai usar aqui embaixo. Se eu tenho encostando na linha da circunferência, quero descobrir o centro, então eu vou multiplicar. Então, eu vou pegar o que está na linha e eu vou multiplicar, certo? Ou um ou outro. Ou eu vou multiplicar esse por 2, ou eu vou dividir esse por 2. Tanto faz, fica a critério de vocês. Mas eu vou dar a dica do jeito que está na prova. Então, eu tenho aqui 8x e o centro da circunferência é 10x mais 30. Porque até então, na questão, ele vai pedir para vocês o valor do x. Então, pessoal, você tem um desenho, uma circunferência, então você tem um ângulo inscrito. Pessoal, não esqueça, ângulo inscrito é aquele ângulo que está encostando na linha da circunferência. Ângulo central é aquele que está no centro da circunferência. Nessa questão, pessoal, ele vai pedir o ângulo inscrito, só que você vai ter que fazer dois cálculos. Primeiro, você vai calcular o valor do x. Como é que você calcula isso? Um é o dobro do outro, então vai ficar 2 vezes 8x igual 10x mais 30. Aí, 8 vezes 2, 16x, que aí você passa subtraindo de 10x, que é igual a 30. Aí, opa, 30. Aí, você fazendo essa subtração aqui, vai dar x igual a 6, né? É 6x, porque, ó, 16 tira 10, fica 6 igual a 30, ele tá multiplicando, passa dividindo. 30 dividido para 6, então x vai ser 5. Não é a resposta, você não vai encontrar essa resposta lá, porque na questão ele quer o ângulo inscrito. Pessoal, cuidado, o ângulo central é aquele que está no centro da circunferência. O ângulo inscrito é aquele que está na linha da circunferência. Se ele quer o inscrito, então você vai pegar 8x, que é o mesmo que 8. Qual é o valor do x? É o 5, que vai dar quanto? 40. Pronto, essa seria a resposta que você marcava no gabarito. Pessoal, muito, muito, muito cuidado. Óbvio que eu fiz igualzinho, só mudei os valores, tá? Então, essa questão aqui, pessoal, vou dar até a questão que vai estar na sua prova bem parecida com ela. É a questão 5. E essas explicações aqui é da questão 6. Beleza, pessoal? Então, é só você entender. Se o ângulo é inscrito e eu quero descobrir o central, eu vou multiplicar por 2. Se o ângulo é o central e eu quero descobrir o inscrito, eu vou dividir por 2. Só existe essas duas fórmulas, central e inscrito, tá, pessoal? Nesse caso.
O que é o central? Se eu tenho um inscrito, eu vou multiplicar por 2 para obter o central. Se eu tenho o central, eu vou dividir por 2, aí eu tenho o resultado do inscrito. Aqui eu tenho o inscrito e eu tenho o central. Só que na pergunta da questão, ele quer que você resolva essa questão e depois que descobre o valor do x e depois descobre o ângulo inscrito. E o ângulo inscrito é aquele segmento que está encostando na linha da circunferência. Com mais do que essa dica, pessoal, é impossível. Só basta eu resolver a questão. Aí há outras questões, pessoais, que nós temos uma questão basicamente montando. O que acontece? Você vai ter uns valores, eu vou dar uns valores para você do ângulo inscrito, igualzinho anterior, tá, pessoal? Não esqueça desse detalhe, é igualzinho. Se eu der um outro exemplo aqui para vocês, ó, eu tenho um algo assim, aí eu quero agora o valor de x, ó, eu tenho essa figura aqui, ó, eu tô fazendo tudo do mesmo jeito, tá, pessoal? Esse ângulo aqui eu vou colocar 3x mais 15. Esse ângulo aqui, pessoal, eu vou colocar 200. Como é que você vai resolver isso aqui, pessoal? Ele quer o valor do x. Ele quer o valor do x. Então, você vai pegar esse que está encostando, você vai multiplicar por 2. Então, você vai fazer isso aqui, ó, 2 vezes. Aí, 3x mais 15 igual a 200. Ou você tem, aí você tem que resolver, tá, pessoal? Óbvio. Ou você pode fazer assim, ó, pega 3x mais 15 igual a 200 e divide por 2. Também é a mesma coisa. Se você, quando ele quer o valor do x, porque aqui nessa questão ele só quer o valor do x, então tanto faz você pegar o que está inscrito e multiplicar por 2 e igualar o outro, ou tanto faz você pegar o central, dividir por 2 e igualar o que está inscrito, que ele só quer o valor do x, beleza? Pessoal, fica atento, que são questões fáceis, mas ela dá uma dorzinha de cabeça para resolver. A questão 7 é do mesmo jeito, a diferença é que você vai ter que fazer o desenho. E na próxima questão, pessoal, você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Você vai ter aqui um quadrado, vamos dizer isso, né? Eu vou desenhar aqui dentro uma circunferência. Entenda que a circunferência... Oh, que desenho horroroso, né? Mas vamos entender. Entenda que a circunferência está aqui dentro. Ela encostou aqui, encostou aqui, encostou aqui e encostou aqui. Aí é óbvio que eu vou te dar alguns valores, né, pessoal? Esse lado com esse lado, aí esse lado e esse lado. O que você vai fazer? Você vai pegar esse lado aqui, mais esse lado aqui, igual. Vamos dar um valor? Vamos colocar aqui x mais 8, aqui eu vou colocar 6x mais 7, aqui eu vou colocar x mais 3, e aqui eu vou colocar 5x mais 1. Então, você vai pegar esse lado aqui, que é x mais 8, mais esse outro de baixo, 6x mais 7, igual esse lado aqui com mais esse lado aqui. Ficou claro, pessoal? Então, você vai pegar esse segmento com mais esse segmento, que vai ter o valor deles lá. Ó. O valor deles vai estar no desenho. Igual esse segmento mais esse segmento. E aí, você resolve a equação. Vai dar uma equaçãozinha bem simples, tá? Isso aí você vai determinar. Aí, fazendo esse cálculo todo, você vai ter o valor do x. Depois ele quer o perímetro. Aí onde tem o x, você vai substituir o valor dele e descobrir o cálculo. Para depois você somar todos os lados para ter o perímetro. É uma questãozinha fácil, mas o cálculo dela é bem extenso, tá, pessoal? Eu vou te dar uma figura que na verdade vai ser um quadrado, a circunferência dentro, aí eu vou te dar o valor desse lado, que é como se fosse x mais 8, vou te dar o valor desse lado, que é como se fosse 6x mais 7, o valor desse lado 5x mais 1 e o valor desse lado x mais 3. Aí como é que você vai montar seu cálculo? Você vai pegar essa base aqui, ó, x mais 8 mais 6x mais 7 igual 5x mais 1 mais x mais 3. Resolve tudo isso, vai ter o valor do x. Aí você volta na questão, substituindo o valor do x e fazendo o cálculo para você ver quanto é que vale esse lado aqui, quanto é que vai valer esse lado, quanto é que vai valer esse lado e quanto é que vai valer esse lado. Beleza, pessoal? Tudo isso eu já fiz lá nos vídeos também, lá da teoria. Mas aqui eu tô reforçando para que vocês memorizem. Um abraço a todos, até o próximo encontro e boa prova.